Seguindo esse raciocínio de que para você configurar um trabalho como doméstico, é preciso que você olhe não a função exercida, mas quem é o empregador, tomemos como exemplo uma empregada que exerça a função de cozinheira. Essa pessoa, ela pode exercer na função de cozinheira, ter o seu contrato de trabalho, de emprego enquadrado como seletista, se ela trabalha num restaurante, num hotel, numa lanchonete. Ela pode ter o seu contrato de trabalho configurado como uma empregada rural, se o seu empregador é um empregador rural, ou ela poderá ter o seu contrato de trabalho configurado como um trabalho doméstico, se o seu empregador for uma pessoa física ou uma família. Então, observe que se fôssemos fazer um enquadramento pela função, pela atividade exercida, cozinheira, provavelmente configuraríamos como um trabalho doméstico. Mas veja que a atividade cozinheira pode ser enquadrada em qualquer desses três regimes jurídicos, CLT, rural ou doméstico, e para que a gente saiba o perfeito enquadramento, nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar o empregador e não a atividade. Então, essa é a primeira observação importante a ser feita. Ademais, também é importante dizer que, para ser considerado um trabalho doméstico, basta que você trabalhe para um empregador doméstico. E quem pode ser um empregador doméstico? Pode ser uma pessoa física ou pode ser uma família. E não haverá diferenciação se o trabalho doméstico prestado para esse empregador, que é uma pessoa física ou uma família, se ele é um trabalho intelectual, se ele é um trabalho manual ou se ele é um trabalho especializado. Nesse sentido, é possível que um médico seja um empregado doméstico. É possível que um piloto de avião seja um empregado doméstico. É possível que uma enfermeira seja um empregado doméstico. É possível que uma fisioterapeuta seja uma empregada doméstica. Então, há a necessidade de nos libertarmos do senso comum que nos conduz a enxergar o empregado doméstico como aquele, e tão somente aquele, que realiza tarefas domésticas do cotidiano. Lavar, passar, cozinhar, não é isso. Um médico, a depender das circunstâncias, ele poderá ser um empregado doméstico. Certo? Então, para que você defina quem é um empregado doméstico, você não vai olhar para a função que ele exerce, você vai olhar para quem é o seu empregador. Em relação ao empregador, ele terá que ser uma pessoa física ou uma família. Então, não há falar numa pessoa jurídica como empregador de uma pessoa doméstica. Imagine a seguinte situação hipotética. Há uma empresa, tá certo? E contrata-se, o dono da empresa contrata uma empregada para exercer as suas funções na casa dele com tarefas domésticas. Se nós fôssemos pelo senso comum, diríamos que ela é uma empregada doméstica, já que ela trabalha na casa da pessoa, da casa do dono da empresa, realizando as tarefas domésticas do cotidiano, lavando, passando, cozinhando. Entretanto, como nos ensinou a professora Volia, eu não vou olhar a função que ela exerce, mas eu vou olhar o empregador. E ela foi contratada pela empresa, pela pessoa jurídica. E o seu local de trabalho é tão somente a casa do dono da empresa. Porém, lá na sua carteira, o empregador é a empresa. Logo, ela não será uma empregada doméstica, ela será uma empregada urbana, ainda que ela trabalhe na casa realizando tarefas domésticas, tá? Se eu fosse olhar pela atividade, certamente eu diria que é doméstica, mas eu não posso olhar para a atividade, e sim para o empregador. Então, observação número 1, pessoa jurídica
não é empregadora de empregado doméstico, somente pessoa física e família, tá? Outra questão que é importante saber. Deixa eu me seguir aqui. Em relação à família como empregador. Evidentemente que quando você imagina numa casa que você tenha pai, mãe e 3 filhos. Quando aquela família, contrata uma empregada doméstica para cuidar dos afazeres, lavar, passar, cozinhar, o trabalho daquela pessoa, dessa empregada, vai favorecer a toda a família. Quem é o empregador? O empregador é a família, a entidade familiar. E todos aqueles membros da família que forem maiores e capazes serão co-empregadores, ainda que não contribuam para o pagamento do salário. Evidentemente que a carteira será assinada por um dos membros da família. Não há razão para que todos os membros da família assinem a carteira daquela pessoa. Eleger-se-á um deles que assinará a carteira. Porém, todos os demais, desde que sejam maiores e capazes, até por questões do artigo 104 do Código Civil, né, que traz os elementos e que estudamos na nossa primeira aula, que traz os elementos de validade do negócio jurídico, e o primeiro deles é agente capaz. Então, embora um deles assine a carteira, somente um, todos aqueles que forem maiores e capazes serão co-empregadores, mesmo que não contribuam para o pagamento do salário. Esse é o entendimento da legislação. Qual a consequência prática disso? A consequência prática disso é que, se for movida uma ação trabalhista, essa empregada poderá colocar no polo passivo da demanda todos da família que foram maiores, que são maiores e capazes. Ou, o que é comum, né, o que é usual, o que acontece, diria eu, em 100% das ações trabalhistas, é ela colocar no polo passivo, colocar como reclamado aquele que assinou a sua carteira. Mas, como todos são co-empregadores, imagina que quem tenha assinado a carteira foi o pai. Porém, o pai não pôde comparecer à audiência trabalhista. A mãe, ou qualquer um dos filhos, desde que maior, pode comparecer à audiência, pode ir sem carta de preposição e pode realizar a audiência. Por quê? Porque ele é co-empregador. Então, basta ele dizer que aquela pessoa, a reclamante, a empregada, trabalhava para sua família, o que o coloca na condição de co-empregador e, portanto, com legitimidade passiva para realizar a audiência, para participar da audiência na condição de réu. Então, percebam que temos essa característica em relação à entidade empregadora família. Certo? É importante que vocês fixem isso. A empregada doméstica, ela será empregada de toda a família. E todos são empregadores, mesmo que não contribuam para o pagamento de seu salário. Há algumas particularidades em relação à entidade familiar que nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Sobre a responsabilidade dos membros da família e como por fim a uma responsabilidade, por exemplo, no caso de separação de um casal. Eu volto para explicar a vocês. Só um minuto.